Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e vim para o nosso 10º dia de desafio de Halloween. E hoje o tema são vampiros. E dentro das minhas preferências, fui lá pegar minhas anotações, meus livros de registro para saber os meus filmes preferidos de vampiros. Então que eu me dei conta de uma coisa. Eu queria algo que não fosse o mais óbvio, já que os meus preferidos acabam caindo nos mais óbvios quando a gente fala de Bram Stoker ou de Entrevista com um Vampiro. É claro que são os filmes que vêm como primeiro na cabeça de muita gente. E eu já vou dizer que é o tipo de vampiro que eu gosto, esse vampiro mais misterioso, que tem todo um encantamento por trás e que talvez seja os grandes responsáveis por a gente ser apaixonado por histórias de vampiros. Mas fui para um outro lado, para um filme que quando eu vi a primeira vez me surpreendeu e eu queria que quem não tivesse visto ainda também se surpreendesse com uma história talvez um pouco, ou um tipo de vampiro talvez um pouco mais diferente e que pode agradar vocês. Eu tô falando de 30 Dias de Noite, filme que traz uns vampiros um pouco mais selvagens, um pouco mais ferozes, para uma cidade no Alasca que vive 30 dias de plena escuridão. Estou falando de Barrow, no norte do Alasca, que, segundo a história do filme, vai passar por 30 dias da mais completa escuridão, um fenômeno que acontece todo o ano. É então que grande parte da população começa a se mobilizar para deixar o vilarejo e passar esses 30 dias distantes em busca do sol, digamos assim. Mas aqueles que ficaram vão ter uma surpresa não tão muito boa, já que a cidade vai ser atacada por um grupo de vampiros. Como eu disse no começo, esse tipo de vampiro um pouco mais feroz não me agrada muito, mas essa história de ter uma cidade que vive 30 dias à noite me leva um pouco para dentro dessa história, por mais que o filme tenha alguns poréns ao explorar o seu próprio plot. Porque pensa, quando a gente tem um filme de vampiro, a nossa escapatória tá ali, umas horas. Se a gente sobreviveu à noite, temos sol e no sol a gente vaza. Aqui tu tem 30 dias e não tem pra onde tu correr, porque tu tá no meio do nada. O ataque dos vampiros ele é bem orquestrado, eles acabam com as meios de comunicação, matam os cachorros que levam os trenós, então as pessoas estão completamente isoladas. A única coisa que eles podem fazer é tentar se esconder num vilarejo desse tamanhozinho ou enfrentar os vampiros, seres muito mais poderosos que qualquer humano. Esse é um filme para quem gosta de um pouco mais de violência nos filmes de terror. Ele tem bastante sangue, algumas mortes são bem gráficas e é outra coisa que me agrada bastante nele. Os vampiros são um pouco sem identidade, tirando o líder deles, que aparece um pouco mais e que realmente tu percebe que ele tem esse temor, ele parece ser mais poderoso que todo mundo e gera esse medo, mas o foco do medo da população é não ter para onde ir. E eu acho que isso traz uma identidade única para esse filme e que funciona muito bem, na minha opinião, é óbvio. O diretor David Slade consegue trazer uma fotografia bem interessante, o filme é bem bonito, tem algumas tomadas aéreas em que a cidade está sendo tomada por vampiros, então tem aquele contraste da neve branca com o sangue escorrendo e as pessoas correndo no meio do vilarejo, que é bem interessante. Por mais que o filme se passe sempre à noite, aqui vai uma curiosidade, ele foi gravado todo durante o dia com iluminação, e toda noite que a gente vê ali é resultado do trabalho de fotografia do filme, então que merece aí uma estrelinha por isso. Falando em curiosidade, Barrow é uma cidade que realmente existe, hoje ela tem um nome diferente, o nome do vilarejo mudou, tem muito mais gente que no filme eles tratam como um vilarejo de 500 pessoas, a cidade tem mais de 5.000 habitantes, os 30 dias de escuridão são 60 na verdade, que tem todo ano, mas que tem período de iluminação todo dia, então não é bem totalmente escuro. Só que o filme foi gravado na Nova Zelândia. O filme podia desenvolver um pouquinho melhor essa parte da agonia de tu estar no escuro, e a passagem de tempo também é um pouco confusa, mas
E eu acho que isso acaba levando pro espectador essa angústia, essa tensão, e eu acho, de novo, que é isso que me faz gostar de 30 Dias de Noite. Lembrando que a nossa dica do desafio de Halloween do tema vampiros está disponível na Netflix, então pode ir lá assistir 30 Dias de Noite e depois volta aqui para falar se gostou, se já viu, se também tá na tua lista aí de filmes de vampiro que vocês adoram. E a gente se vê com outra dica amanhã. Tchau, tchau.